Vamos então ao texto de Gênesis 36. Vamos caminhar aí em todo ele, mas vamos ficar apenas com a primeira parte, até o verso 8, e depois a gente vai caminhando aí até o verso 40, é isso? Até o verso 43. Diz assim a palavra do Senhor: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, o Eteu; Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifas, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Eu vou até o 19, que aí fica aqui uma conclusão mais clara. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Semir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifas, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifas foram Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz, ou Kenas. Tina era concubina de Elifas, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifas, o primogênito de Esaú. Os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenas, Corá, Gaitã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifas na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes de Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná, e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e estes são os seus nomes. E aí vai seguir o texto depois, os descendentes em Seir e os reis e chefes de Edom. Bem, irmãos, o que temos aqui é um relato final a respeito da descendência de Esaú. O narrador ele está organizando aqui, e penso eu que ele teve um trabalho muito grande de levantar todos estes nomes, né? E Moisés, por graça de Deus, ele fez isso. Registros primorosos a respeito de toda a descendência de Esaú, e ele faz isso a fim de encerrar esse ciclo da história deste personagem tão emblemático no livro de Gênesis, e introduzir então um novo personagem, que vai ser agora os filhos de Jacó, indo para o Egito, em especial concentrando num outro personagem muito importante, que vai ser José. Então, a partir deste momento, nós não teremos mais informações a respeito de Esaú, e o que nós temos aqui são informações muito importantes, que nos levam a pensar a respeito de algo que talvez eu e você nos preocupemos: legado. O que a gente vai deixar?
Eu estava fazendo recentemente uma visita a uma família de pessoas que estão frequentando aqui a igreja, e a preocupação do pai foi o que ele vai deixar para o seu filho. Que legado ele vai deixar para o seu único filho até o presente momento. E aqui, meus irmãos, lamentavelmente nós temos, de um lado, algo muito bom, porque nós olhamos para a linhagem dos descendentes de Esaú e a gente vai perceber que foram homens poderosos nessa vida. Foram homens que prosperaram. Se a teologia da prosperidade fez sentido ou faz sentido, fazia todo sentido para a geração de Esaú, para os descendentes dele. E o texto vai nos informar a respeito de quem foram os descendentes deste homem, mas a gente vai ver que não foi um legado talvez dos melhores, certamente não foi. E quando nós lemos um capítulo quase que todo ele falando a respeito de genealogias, e talvez você esteja pensando, hoje é aquele sermão que a gente tem que tirar leite de pedra, né, irmãos? Pregar baseado em genealogias, e falamos aqui das mães que estão grávidas. Genealogia é um bom material também para a gente poder tirar nomes aí para os filhos. Está aí, uma dica, não é? Nomes bem interessantes, não é verdade? A gente tem Mavi, a gente tem Sophie, está na moda assim, né? Mavi, Sophie, temos o Eric, sustância. Mas então, irmãos, Moisés ele já havia narrado outras genealogias, como de Ismael, por exemplo, né? E Moisés também ele quer mostrar, dentre outras coisas, como que a promessa de Deus a Abraão se cumpriu na vida desse seu filho, desse homem, deste personagem chamado Esaú. Mesmo ele tendo vendido o seu direito de primogenitura, a gente vai perceber que ele prosperou de maneira abundante, né? Mesmo não fazendo parte daquilo que nós chamamos do descendente, da aliança, os descendentes de Esaú foram muito prósperos, foram homens muito bem sucedidos. Então o capítulo 36, conforme nós dissemos, ele vai encerrar as considerações a respeito das famílias de Esaú, a fim de focar a partir de então na família de Jacó, e vamos assim até o capítulo 50, é a seção final do livro de Gênesis, e nós vamos percorrer até o capítulo 50 ao longo dos próximos meses. Então eu quero pensar com os irmãos a respeito do legado de Esaú. O legado de Esaú, irmãos, tem a ver com riqueza, o legado de Esaú tem a ver com poder, mas quando nós olhamos para a vida desse personagem, nós vamos perceber também que ele deixou um legado terrível. Uma geração de gente que não amou a Deus. E aí você fica pensando que se nós olharmos do ponto de vista da nossa sociedade atualmente, se nós pudéssemos escolher entre pessoas que vão amar a Deus, mas que não vão experimentar riqueza e nem poder neste mundo, mas nós vamos deixar uma geração de homens e mulheres que amam o Senhor, será que nós ficaríamos felizes? Em não ter filhos que do ponto de vista social, do ponto de vista político ou de qualquer outra natureza não são tão bem sucedidos, mas são gente que ama a Deus, são pessoas piedosas, são gente cujo coração é consagrado a Deus? Ou será que nós nos alegramos de saber que os nossos filhos estão muito bem financeiramente falando, estão muito bem do ponto de vista social, mas eles não amam a Deus, eles não se importam com Deus, eles não estão preocupados com a glória de Deus? Eu estou ficando convencido que a nossa sociedade, ela está se acostumando com a ideia de que o que conta nessa vida é a riqueza e o poder. O temor a Deus vai ficando de lado. Parece que nós estamos abraçando uma ideia de que o importante é a vocação, de que a coisa mais importante é a profissão bem-sucedida, de que a coisa mais importante é o quanto se ganha de dinheiro nesta vida, e parece que a gente não pavimenta um caminho para que possam ser sim pessoas bem-sucedidas, mas sobretudo que possam amar a Deus. Então o legado de Esaú fala de riqueza,
fala de poder, mas fala de oposição a Deus. Vejamos então, irmãos, o que o capítulo 36 de Gênesis tem a nos ensinar. Primeiramente, do verso 1 até o verso 8, nós podemos perceber aqui que Esaú era um homem que amou os prazeres transitórios dessa vida. É muito interessante a gente atentar para o que o autor está dizendo. São estes os descendentes de Esaú, e ele vai dizer que é Edom. Os descendentes de Esaú não são chamados de Esaumitas, são chamados de Edomitas. Edom que dá a ideia de vermelho. E vermelho tem tudo a ver com esse personagem, porque ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas que também era vermelho. Esaú parecia ser esse homem ruivo, esse homem avermelhado. Então, o autor, ele vai reforçar a ideia de que todos os descendentes de Esaú, ao longo das próximas gerações, o nome que aparece não é Esaú, mas são os Edomitas. Então ele está fazendo questão de registrar na história quem são os descendentes dele, e a gente vai ver como que os Edomitas foram pessoas que não gostavam da linhagem bendita. Mas vamos ficar aqui apenas com algumas dessas informações, que Esaú é um homem que amou os prazeres transitórios dessa vida. E onde está isso no texto? O texto vai nos informar que Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Veja, meus irmãos, que havia uma recomendação muito clara na família de Abraão, de que eles não deveriam tomar como mulheres as mulheres de Canaã. Eles deveriam ir até a Mesopotâmia, para a terra de Padã Arã, e escolher dali mulheres para si. Mas a gente percebe a espiritualidade fraca, descomprometida com Deus, nas namoradas que Esaú teve. A gente percebe a falta de espiritualidade na vida de Esaú, nos relacionamentos amorosos que ele nutriu. A gente percebe uma falta de amor a Deus, de preocupação em construir relacionamentos que glorificassem a Deus nas mulheres que ele teve. A gente vai perceber que não eram mulheres piedosas, não eram mulheres que se importavam com Deus, não eram mulheres que amavam a Deus, não eram mulheres que estavam preocupadas com a glória de Deus. Ele toma mulheres e são mulheres que vão ser amargura para a vida do seu pai e para a vida de sua mãe. Relacionamentos que trouxeram tristeza, relacionamentos que trouxeram angústia. E aqui nós temos pelo menos informação de 3 mulheres que fizeram parte desse triângulo amoroso da vida de Esaú, mas há quem diga que talvez ele teve pelo menos 4 mulheres. Então Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. A gente pode achar que isso é uma questão que não tem muita relevância, mas eu me arrisco a dizer que as pessoas com as quais nós nos envolvemos, elas revelam muito do que está no nosso coração. As pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas indicam muito do que há no nosso coração. Se nós estamos preocupados com Deus, se nós estamos preocupados com a santidade diante de Deus, se nós estamos preocupados com a glória de Deus. Esaú não estava preocupado com isso. E a gente percebe um homem que não se importava com Deus, com a piedade, com a santidade nos seus relacionamentos. Nos seus relacionamentos. Um homem que amou os prazeres transitórios dessa vida. Temos aqui as informações do casamento de Esaú com mulheres cananitas. E os filhos de Esaú que foram nascidos em Canaã. As informações que temos aqui até o verso 8. As mulheres que ele teve e os filhos que nasceram na terra de Canaã. Então veja, meus irmãos, essa expressão tomou suas esposas dentre as mulheres de Canaã. Aqui Moisés está usando essa expressão de maneira depreciativa. A informação aqui não é apenas de fazer um registro, mas é de lamentar essa atitude. Não é de encorajar essa atitude. Não é de incentivar essa atitude. Ele tomou mulheres que não amavam a Deus. Moisés está registrando isso aqui como sendo uma expressão que ele não apreciava, pelo contrário, que ele depreciava. Que mulheres são essas? Mulheres que se tornaram amargura para o seu pai e a sua mãe. Leia o capítulo 26, verso 34, está lá. E no capítulo 28, 6 a 9,
Esaú é o tipo de homem que não estava preocupado com a vida espiritual. Ele não estava nem aí com isso. Seus amores, seus valores, suas paixões apontavam unicamente para o aqui e agora. Ele chega em casa, ele está faminto, e ele vê o seu irmão preparando um guisado maravilhoso, e parece que ele tinha hipoglicemia, porque o homem estava descontrolado, descompassado, estava com tremedeiro, o homem estava totalmente descompensado. Não é? Ele diz: meu irmão, dá-me um pouco dessa lentilha. E Jacó era aquele irmão que talvez, o texto não diz que ele fez isso, mas vamos imaginar que ele estivesse até brincando. Me passa o seu direito de primogenitura que eu dou aqui. Ele fala: beleza, agora. Ele não pensou duas vezes em abrir mão, porque é alguém que viveu baseado nos sentimentos do aqui e agora. Tenho vontade, eu faço, não passo necessidade. Não estou preocupado com valores eternos. Não estou preocupado em construir nada que seja duradouro. Não estou preocupado em negar os desejos transitórios da carne. Não estou preocupado em romper com padrões. O que importa é a minha vontade, é a minha necessidade. Ela fala mais alto do que qualquer coisa. Penso, logo existo. Desejo, logo realizo. Toma sua cruz dia a dia e seja um discípulo de Jesus. Não quero. Não serve. Para mim não dá. A igreja da qual quero fazer parte é aquela que não vai exigir nada de mim. A igreja da qual quero fazer parte é aquela que não vai me ver. A igreja da qual eu quero fazer parte é aquela que não sabe onde eu moro, o que é que eu faço da vida, com quem eu me envolvo. Agora é interessante, irmãos, como que a gente lá vai quebrando cada vez mais as barreiras da diferença. Uma pessoa assume um compromisso diante de Deus. Aí de repente, vem uma gravidez. A pessoa vai morar junto sem se casar. Nós estamos abraçando um cristianismo que caminha a passos largos, não só para o sincretismo, mas para a secularização. Isso é sério, irmãos. É um compromisso sem cruz, é um cristianismo sem discipulado, é um cristianismo sem negação, é um cristianismo sem renúncia, é um cristianismo que não exige nada. E o cristianismo bíblico parece que ele não exige apenas fé. O cristianismo bíblico ele exige obediência, renúncia, sacrifício. Então aqui nós temos um homem que amou a própria vida, um homem que viveu para fazer a vontade da carne e dos pensamentos, um homem que não se importou com a glória de Deus, um homem que não se preocupou em ter relacionamentos que glorificassem a Deus. Que tristeza isso, irmãos. Você tem um filho e todas as pessoas com as quais ele se relaciona é só angústia para a vida dos pais. De gente que não ama a Deus, de gente que não se importa com a glória de Deus, de pessoas que não vão somar, que não vão juntos pavimentar um caminho de amor, de piedade, de santidade. Esaú, este homem, não é? Um homem que amou os prazeres transitórios da vida. Mas o texto, irmãos, vai nos informar, e é interessante que de todos os filhos de Esaú que nasceu ali em Canaã, apenas o que está aí no verso 4, Reuel. Parece que é o único que tem um significado bom. Deus é meu amigo, ou eu sou amigo de Deus. O resto, nenhum. Nenhum. E é interessante a gente perceber também que o texto vai dizer que ele decide ir embora da terra. A terra da bênção. A terra que é considerado o registro histórico da salvação. O texto vai dizer que o patrimônio dele e do seu irmão era muito grande, de modo que eles não podiam ficar naquela terra. Mentira. Podia sim. Não é que o autor que registrou isso aqui está mentindo. Mas esse argumento não era de todo
necessário, a terra era grande demais, cabia sim. Mas ele não fazia questão de ficar naquele lugar. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus foi de que o filho mais velho seria servo do mais moço. Ele diz: não fico. Não quero ser servo de Jacó. Não quero me humilhar para Jacó. Não aceito essa condição. Nem que eu tenha que sair dessa terra. E ele sai porque não é um homem espiritual, sai porque não se importa com a glória de Deus, não quer se humilhar para ser abençoado por meio de quem? Do Jacó. É humilhação demais, ficar na terra e ser servo do meu irmão. Ele não aceita essas condições, ele não aceita esse padrão. Por isso que o verso 7 é um paradoxo aqui, pois Esaú decide deixar a terra da promessa. Não havia necessidade de mudança, mas ele decide sair. Ele não quer ficar. Não é um homem espiritual, não quer se humilhar para ser abençoado. Não entendeu nada de quem se humilha será exaltado. Poderia ficar, poderia dizer: meu irmão, é por meio de você, eu quero ficar perto de ti, eu quero ser abençoado por ti, eu quero que a minha família seja abençoada por você, ou em você. O texto vai dizer no verso 7, que ele toma as mulheres, os seus filhos, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, e certamente com a morte do pai Isaque, o patrimônio subiu. Já era bem sucedido, não é? Com a herança do Isaque, mais patrimônio, mais bens, mais gado, mais servos, mais isso. Mas a questão aqui não é econômica, a questão aqui é espiritual. O motivo pelo qual ele sai da terra não é econômico, não é que a terra não conseguia suportá-los, o motivo é espiritual. Ele não quer se sujeitar ao que Deus havia dito: o mais velho será servo do mais moço. Então ele sai: eu quero viver do meu jeito, eu quero viver aonde eu quiser, eu não quero me sujeitar a esse padrão, eu não quero me colocar debaixo dessa condição. É a mensagem que ele está passando aqui. Mas, irmãos, há uma segunda coisa, está aí do verso 9 até o verso 39. Esaú é um homem que gerou opositores em vez de adoradores. Irmãos, é muito triste as informações que temos a respeito do que os edomitas fizeram com o povo de Deus. É muito triste o sentimento de raiva que os edomitas nutriram em relação aos descendentes de Jacó. E pasmem, tente encontrar um edomita que se converteu no Antigo Testamento e você não vai achar. Não tem um descendente de Esaú que se converteu no Antigo Testamento. Uma geração de inimigos, uma geração de opositores a Deus, uma geração de gente que não se importou com Deus, mas que se levantou contra o povo de Deus. Então, nós temos do verso 9 até o verso 39, temos agora estas informações, né? Nós fomos aí até o verso 18, o verso 9 começa com essa mudança. Esta é a descendência de Esaú, novamente, pai dos edomitas, no Monte Seir. Então nós saímos do ambiente em que ele constituiu seus filhos na terra de Canaã, ele vai agora para o Monte Seir, ele domina aquela região, e nós vamos ter agora uma quantidade de pessoas importantes, e o texto vai dizer, não apenas dando informação a respeito dos seus filhos, mas o verso 15 diz, são estes os chefes. Na sua Bíblia está como aí? Quem tem uma versão diferente? O quê? Príncipes. Príncipes, são estes os príncipes, são estes os príncipes. É qualquer pessoa? Não é não, é gente importante, é pessoas de status, homens poderosos, homens de relevância, homens de influência. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifas, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefon, Kenaz, Corá, Gaitã, Amaleque. Esses são os príncipes
Onde está chefe na minha Bíblia, aí certamente deve estar príncipe na sua. Não é? São estes os príncipes que nasceram a Elifas na terra de Edom, são os filhos de Ada, são estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes são os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom, são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú, são estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os príncipes Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes que nasceram, que descendem de Olibama, filho de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom. E esses são os seus príncipes. É o que está aí? Seus príncipes. Você tem um filho, costuma brincar, príncipe, princesa, rainha. E aí, meu príncipe? De vez em quando assim, com sustância lá em casa, né? E aí, príncipe? E aí, Julinda, princesa, né? Gislinda. Mas ninguém colocou assim. Edinaldo não dá, é só Edinaldo mesmo. Coisa feia. Nada, tá lá. Meu amor, é isso? Oh. Então veja, irmãos. Olha só. O título aqui, em 36:9, pressupõe aqui um progresso em status. Tá certo? Saímos aqui de pessoa, até o verso 8, e agora a gente vai subindo o nível para nação. Este relato consiste de 2 genealogias segmentadas de 3 gerações dos nascidos em Seir. Vai do verso 9 ao 19, do verso 20 até o verso 30, e uma sucessão aqui de reis ao longo de 8 gerações. Veja bem, antes de existir monarquia em Israel, a monarquia já existia nos descendentes de Esaú. É interessante a gente perceber que família de pessoas poderosas, temos os filhos, temos os príncipes de Esaú aqui até a 3ª geração. Do verso 9 até o verso 14, nós temos informações de 5 filhos e dos seus 10 netos de Esaú. Do verso 15 ao 19, temos uma transição dos descendentes de Esaú e de uma família para uma estrutura tribal. Dos versos 31 até o verso 39, nós temos uma transição de uma estrutura tribal para a realeza. Percebe que a coisa vai subindo de nível, vai mudando de status, vai mudando de posição. Temos aqui informações preciosas, ou seja, gerou homens poderosos politicamente, mas detalhe, não gerou nenhum homem de Deus. Nenhum homem de Deus. Se a gente pudesse contar assim para as pessoas, a gente poderia dizer, cara, eu tenho um filho, meu filho ocupa um lugar tal, faz parte do governo, tem um funcionário do alto escalão, tem isso, tem aquilo. Alguém pergunta assim, mas é crente? Você diz assim, não é, mas assim, mas está bem sucedido, pastor. Graças a Deus. Está próspero, louvado seja Deus. Parece que é o que enche o nosso coração de orgulho, é ser bem sucedido profissionalmente. Parece que o que enche o nosso coração de alegria é saber a conta bancária, a profissão que ocupa. É bênção? Certamente. Não estou dizendo que eu sou contra nada disso, irmãos, pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que nós temos aqui um homem cujos descendentes foram pessoas poderosas no mundo, mas você não tem um relato de um descendente de Esaú que amou a Deus, que andou com Deus, que serviu a Deus, que foi um homem de Deus. Uma geração ou um homem que gerou opositores e não adoradores. Deus deu filhos, Deus deu netos a esse homem, mas não teve um que amasse o Senhor. Que coisa terrível. Os edomitas, irmãos, eles serão conhecidos na história não como um povo que amava a Deus, mas como um povo que odiava a igreja de Deus. Você não acha que é uma coisa triste você ter filhos e netos e não ter um que ama a Deus?
Você tem uma família numerosa, mas não tem um crente na sua família. Você, como sendo um homem de uma linhagem, um pai piedoso, um homem crente, você não tem um descendente. Por quê? Por quê? Há relatos, irmãos, na Bíblia que são assustadores. Por exemplo, em Números, capítulo 20, 500 anos depois, no caminho da terra prometida, eles são impedidos de passar. Os edomitas não deixaram os descendentes de Jacó passar por lá. Proibiram. A Bíblia vai informar que Saul era descendente de quem? Davi subjugou os edomitas. O Salmo 137, 7 e 9. Olha só o que está escrito lá. Abra sua Bíblia. Salmo 137. Saul não era descendente, mas Saul também se levantou contra eles. Gente perversa. E o Salmo 137, 7 e 9. Olha a alegria dos edomitas diante de um tempo difícil que o povo de Israel estava passando. Salmo 137, 7 a 9. Temos aqui uma profecia contra os filhos de Edom. O povo de Deus orando: lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Pois eles diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Salmo 137, 7 e 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois eles diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Você imagina você num momento difícil, e aquele que foi irmão do seu pai, acabe com o resto, destrua todos eles. É o que os edomitas estavam dizendo. Arrasem, acabem com tudo, se alegrando aqui com aquele momento difícil que o povo de Deus estava passando. O livro inteiro de Obadias é profecia contra os edomitas. Você não tem um livro na Bíblia com essa configuração. Obadias é uma maldição, é profecia contra os edomitas. Tamanha era a animosidade e a oposição dessas pessoas. Tiveram um grande domínio territorial, viveram pela espada, foram inimigos perversos do povo de Deus. Vocês já ouviram falar de Herodes? Aquele que tentou matar Jesus Cristo. Você sabe de onde que ele era? Ele era da Idumeia, terra de Edom. Era um edomita. O rei que quis matar o rei dos reis, senhor dos senhores. Que coisa, meus irmãos, terrível. Malaquias capítulo 1, verso de 1 a 5, temos também uma profecia contra os edomitas, eu quero lê-la com vocês. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, mais uma profecia contra os edomitas, para mostrar para nós o nível do que nós estamos aqui falando. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amastes? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Irmãos, que coisa terrível! Uma geração de homens que não adoraram a Deus, que não serviram a Deus, que não se importaram com a glória de Deus, uma geração de opositores. Você olha para a história de vida desse homem e nós só temos gente que se levanta contra a igreja de Deus,
uma geração de inimigos dos crentes. O verso 11 nos fala de um Elifas e Temã. E é interessante porque o livro de Jó fala de um Elifas, o temanita. O verso 12, nós temos um Amaleque, que foi um dos adversários mais ferozes de Israel. Os amalequitas. Pensa num povo encardido. Ruim. Gente ruim. Os amalequitas. Está lá em Êxodo capítulo 17. No verso 24, nós temos uma informação muito bonita. Não é? São estes os filhos... Vamos a partir do verso 20, são estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Zobal, Zibeão, Ianá, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori, Romã, a irmã de Lotã é Tina. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Zefon e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Esse é o Aná, que achou as Caldas Novas lá daquela região. Olha que bonito, achou as águas termais. O homem estava cuidando de animais e achou lá um lugar maravilhoso. Esse é o Aná que achou as fontes termais no deserto. Quando apacentava o quê? Jumento. Jumento é o quê, irmãos? Aná não apenas aqui encontrou as águas termais, mas ele é o primeiro aqui a cruzar cavalo com o jumento. Hoje para nós o jumento é um animal comum, mas essa combinação já aconteceu lá. Coisa interessante isso, não é? O verso 31 vai nos dizer que estes foram os reis. Verso 31 está aí, ó. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Irmãos, nessa lista nós temos aqui 8 reis sucessivos que reinaram em Edom, antes que houvesse um israelita reinando na terra. Então nós temos aqui, em Edom reinou Belá, filho de Beó, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadad. Hadad, que é o nome de uma divindade, é o nome de um deus semítico, deus da tempestade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadad, em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Morreu Sanlá e em seu lugar reinou Saúl de Reobote, junto a Eufrates. Morreu Saúl e em seu lugar reinou Baal-Haná, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Radá. O nome de sua cidade era Paú e o de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Aqui desenrola a língua mesmo, irmãos. Então vejam vocês que todas essas informações, esses nomes, nos mostram uma ascensão. Gente que sai de um território, de um aspecto tribal, vai ganhando projeção e eles chegam na realeza. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: quem ama a Deus aqui? Ninguém. Ninguém. Será que nós, irmãos, ficaríamos realmente assim, entristecidos? Saber que os nossos filhos são top de linha na sociedade, poderosos, ocupam os cargos das maiores empresas globais. Será que nós realmente lamentaríamos profundamente o fato de não ter um que ama a Deus? É próspero, é rico, tem dinheiro, tem profissão maravilhosa. Aqui não é questão de culpar, não estou dizendo isso não. Deus conhece os nossos corações. Só estou querendo dizer para vocês que nós temos aqui um homem que teve filhos prósperos, e não foram poucos, ocuparam os cargos mais elevados para aqueles dias, que é o rei, não tinha ninguém acima. Mas você não encontra
um sequer, que amou a Deus. Para mostrar para mim e para você, um homem que não precisava necessariamente passar por isso, gerar filhos assim, mas ele não quis viver com os olhos na eternidade, ele quis viver para satisfazer os desejos momentâneos do seu coração. Termino, no verso 40 e 43, uma geração que prosperou materialmente, mas ficou fora das bênçãos espirituais de Deus. Porque vejam vocês que o verso 40 diz assim, para terminar: são estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Quenas, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom. Presta atenção, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos edomitas. Sabe o que o texto está dizendo aqui? A ênfase dessa seção, ela recai na esfera das possessões. Por isso a afirmação, segundo as suas habitações, na terra que possuíam. Agora a pergunta é, onde estava essa terra? Longe de Canaã, a terra da promessa. O autor está dizendo aqui, meus irmãos, que essas pessoas possuíram posses, mas terras fora de Canaã. Está dizendo que os descendentes de Esaú foram ricos materialmente, mas não foram ricos para com Deus. Possuíram terras, mas não terras na terra da promessa. Possuíram patrimônios, mas não estava associado a nada espiritualmente falando. E é interessante que no texto que nós lemos de Colossenses diz, se nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto, não as que são daqui, da terra. Mas onde o nosso coração tem mais facilidade? Nas coisas dessa terra, nos prazeres transitórios dessa vida. Esaú era esse tipo de homem. Sua geração prosperou. Tiveram terras, segundo as suas habitações, na terra em que possuíam. Mas aí o povo deveria pensar, ei Moisés, mas era terra longe da promessa, né? De nada adiantou. Eram ricos aos olhos dos homens, mas eram pobres aos olhos de Deus. Ricos aos olhos dos homens, prósperos aos olhos dos homens, mas eram pobres aos olhos de Deus. Lamentavelmente, uma geração que prosperou, mas que ficou fora das bênçãos espirituais. Não seria muito bom ter tudo isso, mas amando a Deus? Não é tão bom quando o salário aumenta, aí a gente pensa assim, puxa vida, vem boa hora, a igreja está precisando, puxa vida, que bênção, vou poder abençoar mais, né? Deveria ser assim. Senhor, abençoa, eu quero ter mais para poder abençoar mais. Irmãos, imagina o que esse povo não poderia agregar de maravilhas ao povo de Deus, de facilitar as coisas ao povo de Deus, se o coração dessa gente estivesse no Senhor. Quanta coisa o povo de Deus não poderia fazer, além do que já faz, se o nosso coração estivesse realmente se curvado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, eu termino com 4 aplicações. O que faremos à vista dessas coisas? Primeiro, o que deixaremos para as próximas gerações? A geração de Esaú tem príncipes e reis, mas não tem um homem de Deus. Ninguém. Pesquise na sua Bíblia um edomita que amou a Deus. Um homem que esteve tão perto, que conviveu tão próximo, mas Deus não achou lugar de arrependimento no coração daquele homem. Um homem de dura cerviz, que não se sujeitou, que não se humilhou, deixou como herança gerações que odiavam a Deus e o povo de Deus. Que coisa terrível, irmãos, que legado estarrecedor. Devemos orar pela próxima geração. Lembra do Salmo 78?
orar pela próxima geração, para que sejam homens e mulheres que amam a Deus, que não negociem valores, que sirvam a Deus, que coloquem todo o seu potencial a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, sabe o que é bonito a gente perceber? Que Deus salva os edomitas. Porque Deus comprou para si os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Os edomitas estão lá. Eles estão lá. São chamados pela graça. Deus tem eleitos dentre eles. Essa gente que nós olhamos e dizemos assim: Deus, manda cair fogo do céu. Pensa nos edomitas aí. Pense. Será que Brasília é terra de edomita? Será que o STF é lugar de edomita? Não sei. Mas quando a gente olha assim, a gente fica... Deus, misericórdia. Mas não é, irmãos, Deus salva edomitas. Gente que perseguiu, gente que maltratou, gente que odiou a Deus, gente que odiou o povo de Deus. Deus salva essas pessoas. Que coisa! Terceiro, não importa quem esteja governando na terra, o nosso Deus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Os edomitas se levantaram, os edomitas prejudicaram, os edomitas se alegraram quando o povo de Deus mais precisou deles. Eles disseram: não conte conosco. Mas Deus conduziu a história. Apesar de todas as oposições, a linhagem santa vai permanecer. Os descendentes da mulher vai ter que nascer. Ninguém impediu dos propósitos de Deus se cumprir na história. Louvado seja Deus. E eu termino, irmãos, dizendo que a nossa maior herança é a vida eterna em Jesus Cristo. Irmãos, onde nós vamos passar a eternidade? Quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles vão se abrir onde? A coisa mais importante, eu quero crer que um pai ou uma mãe tem na vida é saber que os seus filhos, eles amam a Deus. Eles são crentes no Senhor Jesus. Não sei se é verdade, mas eu ouvi de um pai que uma vez estava para morrer, e ele tinha muitos filhos, ele foi chamando um por um e foi se despedindo deles. Até breve, meu filho. Até breve, meu filho. Até breve, meu filho. Até breve, meu filho. Aí chega um e o pai diz: adeus, filho. Que é isso, pai? Com todo mundo foi um até breve, comigo essa despedida diferente? É, meu filho. Vivendo do jeito que você está, eu não posso esperar que você vai herdar o reino dos céus. Você que é filho, talvez não tem pais crentes. Que bênção. A graça de Deus faz isso. E ela colocou você na sua casa, quem sabe, para fazer um movimento contrário. Ao invés de ser os seus pais que deveriam conduzir você a Cristo, talvez você seja instrumento de Deus para levá-los a Jesus. Deus não é maravilhoso? A lógica seria os pais conduzir os pequenos ao Senhor Jesus. Às vezes Ele pega um de nós e nos insere nas bênçãos da aliança e diz: seu pai não é crente, sua mãe não é, seu tio, seus primos, mas eu vou te colocar lá como missionário. Volta lá e seja uma bênção na vida deles. Deus faz isso, irmãos. Não é bonito isso? Enquanto a gente tem a oportunidade de sermos instrumento de Deus na vida de filhos, quem os tem, que bênção, que coisa maravilhosa. E talvez a gente experimente aquele momento de levar, de instruir. Aí o menino faz 18 anos, ou a filha diz: não quero saber de Deus mais, pai. Agora a gente começa um ministério diferente. O ministério da intercessão, da oração. Então vamos terminar orando? Irmãos, falamos aqui de um homem que deixou um legado. Seus filhos e netos tiveram riqueza, tiveram poder. Mas, irmãos, ninguém amou a Deus.
Talvez seja de uma família que tem um monte que está lá, que não ama a Deus. Vamos orar por eles. Vamos pedir graça ao Senhor. Senhor, o Senhor me salvou no meio de uma família, só eu. Eu já ouvi várias vezes, pastor, na minha família ninguém, só eu. Louvado seja Deus, tem um. Não é? E às vezes as pessoas pensam assim, pastor, vai lá na minha casa, porque o senhor indo lá, talvez a coisa possa ser diferente. Irmão, se tem alguém que pode fazer a diferença, é você. Você os conhece melhor do que ninguém. Seja uma bênção. E vamos orar. Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar pelos netos. Vamos orar para Deus assim, ter misericórdia, né? As nossas crianças. O Rodrigo orou aqui pelas crianças. Ô irmãos, hoje de manhã foi um negócio tão bonito assim, ver essa meninada correndo aqui nessa igreja, para lá e para cá, pulando o banco, passando debaixo do banco. Ô irmãos, que coisa assim, aquela orquestra sinfônica assim para os ouvidos assim, ó. Né? Aquela coisa gostosa assim. Eu pelo menos eu sinto isso. Quiçá isso vai aumentando. Visitei uma família essa semana, a mulher diz assim, pastor, eu quero ter 5 filhos. Eu disse, olhei para o Sustância e o Sustância desanimado. O homem desanimado, falei, rapaz, estou te entendendo. O que é isso? A mulher quer 5 filhos. Eu falei, pastor, mas... E eu fiquei animado com aquela mulher, fiquei entusiasmado. Que coisa, a mulher falou 5 de boca cheia, eu quero ter 5, pastor. Olha só. Começou a orar, não é? Para Deus abençoar. Vamos ficar de pé? Talvez você que está aqui, está assim, frio na fé. Está precisando de um avivamento. O pastor Ival colocou assim, em 2033, vai fazer 2000 anos que Jesus ressuscitou. Vamos orar para que a juventude se converta ao Senhor, para a gente ter igrejas cheias de jovens que amam a Deus, que sirvam o Senhor, coisa boa, irmãos. Vamos orar por isso? Querido Deus, nós aqui estamos e não queremos, ó Deus, deixar um legado como Esaú deixou. Tendo filhos ou não, queremos deixar um legado de homens e mulheres que andou com o Senhor, que amou o Senhor, que serviu o Senhor. Queremos, ó Deus, que quando os nossos olhos se fecharem para a história e as pessoas puderem voltar aos relatos, aos anais da igreja, elas possam ouvir de que esta igreja teve homens e mulheres que te amou e amou demais. Teve uma juventude que serviu o Senhor, adolescentes cheios do Espírito Santo, pais e mães piedosos, que te amaram, que oraram, que choraram pelos filhos até vê-los rendidos ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, às vezes a gente cria os meninos até os 18 anos, levando-os à igreja, e chega aquele momento em que eles simplesmente se voltam contra o Senhor e contra a tua igreja. Não são poucos aqueles que se afastaram do Evangelho. Não são poucos aqueles, ó Deus, que nunca tiveram uma experiência no Evangelho. Oramos, ó Deus, por um despertamento espiritual na nossa juventude. Oramos por jovens cheios do Espírito Santo, oramos por pais e mães cheios do Espírito Santo, oramos por homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor, oramos por uma igreja que caminhe no temor do Senhor, oramos por uma igreja, Deus, que possa te amar, que não venha negociar valores, oramos, ó Deus, para que os nossos irmãos e irmãs sejam homens e mulheres bem-sucedidos profissionalmente falando, mas oramos para que eles sejam, sobretudo, homens e mulheres que amam o Senhor, que sirvam o Senhor e que usem a sua vocação como instrumento de glória para cumprir o mandato cultural e social do Senhor. Deus, em nome de Jesus, oramos por isso. Oramos para que o Senhor traga de volta aqueles que se afastaram do Evangelho. Oramos para que o Senhor possa convencê-los do pecado e trazê-los em arrependimento aos pés de Jesus.
Te pedimos, Deus, que o Senhor faça isso para a honra e glória do teu santo nome. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.